nas minhas fraquezas. E a palavra do Senhor diz que o amor dele pode lançar fora todo medo, e que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, diga ao fraco: eu sou forte, eu vou vencer. Pois o Senhor tem a palavra de vida eterna para mim. E eu quero essa palavra, eu desejo essa palavra, para que quando dela participar, os meus olhos espirituais se abram e eu vejo as coisas como o Senhor as vê. E já não sou mais fraco, já não sou mais duvidoso, não. A mão do Senhor me sustém dia e noite. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Eu sou o nome dele, Senhor. Tua graça me basta, tua lá em 2 Crônicas, capítulo 32.
Temos que tapar as brechas. Pastor, o que é isso? Você vai entender. Nós estamos lá no estudo de Ezequias. Estamos no capítulo 32. Sabemos que as orações do povo foram ouvidas. Nós aprendemos isso no domingo passado. Amém? Sabemos que o rei Ezequias, ele em fidelidade, ele fez compromisso com Deus. Eu quero que você abra aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Encontraram aí? Amém? Vamos tapar as brechas, é o tema da nossa mensagem. Vamos começar aqui no versículo 1, ainda falando sobre o rei Ezequias. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Então vamos entender aqui o versículo 1. Depois dessas coisas. Que coisas, pastora? A atitude que Ezequias tomou. Aquela atitude de reparar as portas da casa de Deus, de assumir um compromisso. Amém? Diz aqui, depois dessas, estamos no versículo 1, tá? Depois destas coisas e dessa fidelidade. Ou seja, quando o rei assumiu um compromisso com Deus, o diabo ficou bravo. E é o que acontece nos nossos dias. Toda vez que nós começamos a fazer o que é certo, Satanás vai fazer de tudo para perturbar e tirar você do caminho. Aqui está dizendo que depois dessas coisas, das atitudes que ele tomou, dessa fidelidade, ou seja, do compromisso, veio quem? Senaqueribe, rei da Síria. Uma nação se levantou para destruir o povo de Israel. Continuando aí no versículo 1. E entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes. Você é a cidade forte. Amém? Então, qual o intento do diabo? Separar para ele, tudo aquilo que pertence a Deus. Porque desde o início, irmãos, o diabo ele fez o quê? Satanás ele fez o quê? Ele queria o lugar de Deus. Por isso que ele caiu. Porque ele desejou ser maior do que Deus. Ele desejou o lugar de Deus. Por isso que ele sofreu aquela queda. E é maldito até o dia de hoje. Então o que acontece? Tudo aquilo que é de Deus, Satanás quer tomar. Então quando você dá o seu coração para Jesus, presta atenção nisso aqui. Quando você dá o seu coração para Jesus, o diabo começa a querer plantar ali dentro um monte de guerra. Ele começa a plantar um monte de tristeza. Aí a pessoa fica triste, se magoa facilmente. Em muitos casos ela fica nervosa, revoltada. Tudo um segredo aqui, no coração. Estou falando coração de carne que bombeia o seu sangue, não. Quando se fala do coração, é o seu íntimo, sua intimidade para com Deus. Então ele começa a usar quem? As pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes ele vai usar a pessoa da sua família, do seu trabalho, da igreja. A igreja, pastor? A igreja somos nós. E nós somos o quê? Seres somos sujeitos às falhas. Então, se o nosso coração não está preparado, o que o rei fez? Ele acampou. Ele não chegou atacando. O que ele fez? Ele se acampou. É assim que o diabo faz. Ele vem com um sapatinho de lã. Vem com um sapatinho de lã. Você nem escuta chegar. Aí o que acontece? Ele vai lá e semeia uma contenda no casamento. Aí do nada o casal começa a se desentender. Opa, deu certo. Aí ele está lá com o sapatinho de lã, não faz nem barulho. Aí ele começa a semear a contenda com o filho. O filho começa a andar na rebeldia. Aí você já vai ficando nervoso, você já vai ficando chateado, você já vai ficando frustrado. Porque ele não pode diretamente atacar você. Amém? Porque você é separado de Deus. Mas ele pode usar as circunstâncias ao nosso redor. Aí às vezes usa uma situação na igreja, faz a pessoa entender o contrário da palavra. Não
quantos casos eu atendi, né, de pessoas que vieram para o culto sem preparar o coração, por isso que eu tenho falado muito disso aqui, e às vezes numa pregação, no final da pregação, a pessoa chega e fala: pastor, eu estou saindo da igreja. Não, por que você está saindo? Não, a pessoa está mandando recado para mim. O diabo fez ela escutar, em vez de escutar o recado de Deus, ela começou a achar que era coisa pessoal. Aí cai nesse esparrelo, deixa as coisas dominarem, aí passa um tempo, aí volta. Pastor, me perdoa, naquele dia eu estava com sangue quente. Eu acho que a gente perdoa, irmãos, mas olha o tempo que a pessoa perdeu na mão do diabo, por conta de não preparar o coração. Tem pessoas que têm um espírito de perseguição tão grande, irmãos, que acham que tudo é para ela. Estou falando isso porque eu já tive. Aquele espírito de perseguição de você passar assim num lugar que você não conhece ninguém. E simplesmente o fato da pessoa te olhar, você já olhar de volta. Eu era desse nível, irmãos. Um dia eu estava na igreja, começando na igreja, passando, duas moças rindo na hora que eu passei. Aí eu voltei. Mas você está rindo de quê? Não estou rindo de você, não. Eu falei: tá. Irmãos, eu vou ver uma confusão na porta da igreja com as moças, achando que aquilo era comigo. Mas o diabo já tinha enfiado coisa onde? Na minha cabeça. Porque em vez de eu estar lá dentro assistindo o culto, eu estava lá de fora. Olha como é que o diabo age. O ambiente era santificado, irmãos, mas eu não estava. Então a pessoa começa a achar que tudo é para ela. A pregação é para ela, é para nós, amém? A pregação é para nós. Mas ela começa a trazer para o pessoal. Por quê? Porque o coração já está o acampamento do diabo ali. Então ela acha que no trabalho é tudo contra ela, dentro de casa é tudo contra ela, marido contra ela, esposa contra ela, filho contra ela. Então o diabo, ele se acampa e ele tem a intenção de quê? De separar. Não, eu vou pegar esse filho aqui, vou colocar rebeldia, vou pegar esse marido aqui, vou colocar dureza de coração, vou pegar a esposa, vou colocar frieza conjugal. E começa a separar, irmãos. Atacando diretamente? Não ataca, porque ele sabe que não pode com a gente. Porque se você vê alguém na sua direção vindo com um pedaço de pau, você vai ficar de braço cruzado aguardando? Não, você vai se defender, não vai? E é por isso que o diabo é mansinho. Porque ele sabe que se você ver, você vai se defender. Então o que ele faz? Ele começa a usar situações. Ele foi lá, acampou. O Senaqueribe aqui representa Satanás, tá? Ele acampou-se contra cidades fortes e intentou separá-las para si. Domingo passado nós vimos que o rei Ezequias, no capítulo 31, fortificou tudo. Consertou tudo que estava quebrado, fortificou os muros, fez armas de guerra, e estava preparado para uma guerra. Porém, irmãos, o diabo também está. O nosso erro é achar que a gente nunca vai acontecer com a gente. Se ficarmos na mortandade espiritual, acontece. Porque o rosto do diabo é de guerra. Vamos ver o versículo 2. E vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra quem? Jerusalém. Jerusalém é a igreja, irmãos. O rosto do diabo é de guerra. Por quê? Porque o diabo ele tem uma missão. Pastor, qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. Ele quer matar a fé de muitos, ele quer roubar a alegria e ele quer destruir a alma da pessoa. Porque o que importa para Satanás não é o dinheiro que a pessoa tem. O diabo não está atrás do seu dinheiro, o diabo não está atrás da sua casa, do seu carro, dos seus bens. O diabo está atrás da alma. É isso que ele quer, arrastar a pessoa para o inferno. Por quê? Porque Jesus foi lá e tomou para ele todo aquele que o aceitou. Então a pessoa passa a ser livre. O objetivo do diabo é escravizar. Então ele começa a escravizar aqui, ó, na mente. A pessoa começa a pensar que ela não serve para nada, que ela é uma coitada na vida, que nunca vai ser feliz, que todo mundo está perseguindo. Aí ela começa a plantar isso no coração, porque o acampamento do diabo está ali. Então quando o rei viu que o rosto era de guerra, ou seja, se você sabe que o intento do diabo é se aproximar para te matar, roubar e destruir, você vai deixar? Você vai ficar assistindo? Olha o que o rei fez, versículo 3. E teve
conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Se a gente sabe que o diabo quer matar, roubar e destruir, a gente tem que se unir para tapar as brechas. Porque o inimigo, ele queria vir, se acampar e ainda beber da água do arraial, da água da cidade. Então, o que o rei fez? O que a gente pode fazer para que o inimigo não tenha acesso? Para que o inimigo desista? Para que o inimigo vá embora? Então, qual o conselho que ele teve? União. Irmãos, quando a igreja está unida, quando eu falo unido, não é que a gente tem que ficar andando agarrado, não é, tá? Não é isso. A união é estar na mesma fé, é estar no mesmo espírito, é estar na mesma palavra. Não adianta eu estar aqui, irmãos, como pastora de vocês agora, né? Fazer de um tudo para lutar, para a gente resistir, para a gente avançar, e você está aí do outro lado. Estou dizendo que é o caso, não, é só um exemplo, tá bom? Aí a pessoa está do outro lado, mas acho que a igreja não mexe mais como encheu um dia. Acho que a igreja não vai mais para frente como um dia foi. A pessoa está agarrada ao passado. Ela está na mesma fé? Não. Ela está numa fé diferente. Então o diabo vai usar essa tristeza com o passado para poder arrastar ela, junto com aqueles que foram. Então a gente tem que olhar para frente, irmãos. Por isso que todo culto eu estou aqui falando para vocês, irmãos, coisa nova, vida nova, deixa o passado para trás, guarda o coração. Mas de vez em quando a pessoa está lembrando, que no passado, pastor, sabe? A igreja, a pastora, o pastor, o obreiro, o músico. Não, a gente tem que olhar para essas coisas. A gente tem que olhar para a palavra. E o que eu posso fazer para que o inimigo não entre mais? E se entrou um dia e fez bagunça, que alguém permitiu. Então agora a gente tendo conhecimento, o que a gente tem que fazer? Tapar a brecha. Já viu aquele rato pequenininho, escavundonguinho, bem miudinho? Irmãos, aqueles bichinhos são bonitinhos, né? Mas não pode criar, você sabe, né? Mas eles são tão bonitinhos, mas eles entram em cada espacinho pequeno, irmãos, que eu fico de boca aberta. Eu chamo eles de genuínos. São tão miudinhos, quase do tamanho de um polegar assim, e eles entram em cada frestinha que parece que o bicho de osso tem. Ele consegue entrar. Frestinha de porta. Onde tiver acesso, eles entram. E eles fazem ninho. E eles se multiplicam rápido. Eu tenho uma gaiola de calopsitas no fundo do quintal, eu dou muito cereal para elas. Fica lá fora. Meu marido construiu a casinha e tal. Um dia eu fui dar comida para elas, entrei lá, fui dar comida. Estou sentindo que eu estou sendo observada. Que eu olho para o telhado, 3 ratinhos pequenininhos, olhando para minha cara. Já acostumado comigo que estava ali. Olhei para a cara deles e falei: vocês são bonitinhos, mas vocês não podem ficar aqui. Por quê? Porque está dando prejuízo. Eram 3 ratinhos. Hoje eu fui lá e já tinha mais olhando para mim. Tipo, eu sou da casa, né? A pastora gosta de bicho, mas não nesse nível. Espiritualmente falando, irmãos, pode ser que não estava fazendo nada, mas se a gente deixar, a coisa fica feia, multiplica. As coisas dentro do coração e da mente da pessoa se multiplicam, né? Então, se a gente deixar, ele não vai criando rápido, e vai trazendo o quê? Prejuízos. Para mim é prejuízo de ração, não é muita. E come a ração das bichinhas tudinho, e é caro. Imagina, eu estou alimentando, além das calopsitas, estou alimentando os ratos também. Aí não dá certo, né? Aí como é que fica? Aí esses ratos começam a ir para casa do vizinho, começam a levar prejuízo para casa do vizinho, prejuízo para a minha casa. Olha só como é que a coisa desanda. Espiritualmente, é a mesma coisa. Se eu não tratar das rupturas, elas só vão se abrindo. Se a gente não tratar a rachadura da casa, uma hora a casa cai. A gente tem que tratar as brechas. Então eu tenho que olhar para o meu coração, qual é a brecha que o diabo está entrando? O que o diabo sempre faz que está me machucando? É ali que eu tenho que tratar a ferida. Pastor, toda vez que aquela pessoa fala comigo,
abre aquela rachadura. Então começa a se blindar. Jesus, eu não tenho que me chatear com o que a pessoa fala. Às vezes a pessoa é desajuizada, irmãos. Ela não tem Jesus no coração. Se tivesse, não faria mal para o outro. Não falaria mal, não levantaria contenda. Você não concorda comigo? A gente tem que se proteger. E o que estava acontecendo? O diabo, né, na pessoa do rei Eli, se acampou na cidade do rei Ezequias, que era de Deus, estava bebendo das águas, estava se alimentando. E olha aqui, ó, versículo 4: e muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Síria e acharia tantas águas? É a pergunta que a gente tem que se fazer hoje. Por que o diabo tem que chegar na minha vida e achar tanta fonte para se alimentar? Por que eu tenho que dar comida para o diabo? Por que eu tenho que dar água para o diabo? Por que eu estou me associando a ele? Pastor, mas eu não estou fazendo acordo com o diabo. Mas toda vez que eu permito uma tristeza entrar no meu coração, eu estou deixando. Toda vez que eu deixo um sentimento de mágoa, de revolta, de tristeza, de passado entrar, é automático. Eu estou fazendo associação com ele. Então eu tenho que começar a tapar as brechas e fazer um propósito com Deus. Senhor, ainda dói. Você tem que chegar ao nível de lembrar sem dor. Amém? De agir normalmente ao lado da pessoa como se nada tivesse acontecido. Não porque você tem sangue de barato, mas você tem o sangue de Jesus. Brigas, discussões, dissensões não valem a pena. Porque você vale mais do que isso. Amém? Paz, irmãos, não se compra, não é botando roupa branca, não é hasteando bandeira que você vai encontrar a paz. A paz ela é conquistada em Cristo Jesus. A sua paz vale mais. Aí tem gente, irmão, que larga emprego por causa de perturbação no trabalho. Tem gente que sai da igreja por causa de perturbação. Tem gente que larga a família. Eu já atendi casos que a pessoa fala: pastor, eu não vejo a hora de trabalhar. Não, porque o trabalho é bom, mas pelo menos no trabalho eu tenho mais sossego do que dentro de casa. Dentro de casa abrigalhada, olha o nível que a pessoa está. O lar tem que ser um pedaço do céu, irmãos. Mas a pessoa está desejando estar mais fora do que dentro. Por quê? Porque ali tem um acampamento do diabo, que ele está se alimentando de alguma coisa. Então tem que tirar isso. Mas isso não é pastor ter que apontar o dedo para você e falar: irmão, você tem que tirar esse coração. Olha, você tem que tratar a sua mente. Olha, você tem que ficar mais firme. Eu tenho que te dizer isso? Não. O Espírito Santo. Quando você busca o Espírito Santo, ele toca aqui dentro. Ele olha para você e fala: não vale a pena você perder sua paz por isso. Não vale a pena você se entristecer por nada e por ninguém, porque eu posso te dar uma alegria completa. Amém? Vamos tapar as brechas. Vamos nos ajuntar, né? O inimigo quer tirar tudo, né? Ele quer beber da fonte, da vida, da nossa energia vital. Às vezes a pessoa está tão cansada: pastor, eu não entendo, estou cansado, mas eu nem trabalhei. É porque o diabo está sugando, irmãos. Olha aqui, 5. E ele se fortificou e edificou todo o muro, quebrado até as torres. Uma casa sem muro, o diabo invade, irmãos. Uma casa desprotegida, o diabo invade. Ele fortificou e edificou todo o muro quebrado. Então você percebe que a obra não parou, né? Até as torres, levantou outro muro para fora e fortificou a minha cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Quais são as armas da nossa milícia? Você sabe? A fé. A fé é a arma da nossa guerra. Amém? Só através da fé, irmão. Fé na palavra que vai mudar, que vai melhorar. Quando estamos diante do Senhor, irmãos, Ele vai nos dando escudo. Qual é o escudo que nos protege do diabo, irmãos? Você sabe? Palavra de Deus. Ela é escudo e bloqueio. Então lá no Salmo 91. Mas continuando aí.
6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e os ajuntou assim na praça da porta da cidade e falou-lhes aonde, igreja? Ao coração, dizendo. Aonde é que Jesus fala conosco? Coração. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. O que Deus falou ao coração através do rei? 7. Esforçai-vos e tende. O que Deus disse para Josué? Irmão, Josué, né, muitos não se falam muita história dele, só prega que tem que se esforçar e tomar. Mas Josué sofria muito, sabia? Josué sofreu muito junto com o povo de Deus. Primeiro ele estava junto com Moisés, era um em carne com Moisés. Moisés para ele era o pai, era o melhor amigo, era o mentor, era o chefe. E a Bíblia diz que Moisés morre e o povo de Deus fica 30 dias de luto, né? Eu falo que o luto ele precisa durar pelo menos 30 dias para a pessoa organizar as ideias, a vida dela. Mas passou os 30 dias, mas ela tem que seguir a vida não pode parar, amém? Por mais que doa, por mais que seja sofrido o momento do luto, a vida precisa seguir, porque tem mais pessoas que precisam da gente, amém? Eu sei que a dor nunca vai passar, né? Mas ela ameniza com o tempo, com o amor de Jesus. Então Josué estava sofrendo muito. Ele perdeu o melhor amigo dele, o chefe dele, o líder. Josué perdeu a direção, porque Moisés era a direção do povo através de Deus. Então Moisés morre, o povo chora, pranteia, e Josué senta na pedrinha à beira do rio, a gente pode colocar assim, amém? E ali ele está cabisbaixo, chorando. Deus aparece para ele e fala: Josué, sei que o momento agora é o mais difícil da sua vida, porém a obra não pode parar, porque o diabo não para, irmãos. O diabo não espera ninguém. Com luto ou sem luto, o diabo está agindo. E Deus chama Josué e anima ele. Josué, se levanta, ouve a minha voz, se esforça, coloca ânimo na sua vida, que você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e herdar a terra. Só que, irmãos, o povo não gostava de Josué. Muitos não falam disso. Mas sabia que o povo não aceitou Josué? Você não é Moisés. Você não é Moisés. Você não vai mandar na gente. Só que Josué tinha a missão de Deus, a direção de Deus. Então Deus falou para Josué: não tema o povo, não. Só me obedece, se anima e vai. Quando Josué se animou, tomou coragem e foi, o povo foi atrás. É assim, mas se você olhar no primeiro momento, talvez ninguém te aceite. Eu já cheguei em lugares, irmãos, que eu não fui bem aceita. Doeu o coração, claro que dói. Você quer chegar no lugar, você quer ser abraçado, você quer ser acolhido, né? Porque ainda mais que a gente chega com a família, né? A família chega toda junto. Sempre me acompanham meus pais, toda missão que eu vou, meus pais estão aí comigo. Mas eu já cheguei no lugar duro, irmãos. Cheguei no lugar de eu chegar, a pessoa sair de dentro da igreja e não suportar o meu culto. Doía o coração? Doía. Mas no final saí de cabeça erguida, irmãos. Nunca deixei uma missão. Sempre saí de cabeça erguida. Por quê? Porque eu estava olhando para o que Jesus tinha mandado fazer. Faça a minha vontade. No meio do caminho, eu vou colocar pessoas para te ajudar. E Deus sempre coloca, irmãos. Deus sempre coloca. Deus colocou lá Caleb para ser o melhor amigo de Josué. Moisés tinha morrido, sofreu, morreu, mas Deus deu Caleb para Josué. E a Bíblia fala que Caleb nunca soltou uma palavra de desânimo. Coisa mais linda de se ver. Toda palavra que o Caleb falava era de ânimo. Não, nós vamos subir animosamente. Não, nós vamos vencer. Não, nós vamos derrotar os gigantes. Não, nós vamos possuir a terra. É disso que a gente precisa, irmãos. Seguir a caminhada, Deus vai colocar pessoas para seguir conosco. Ezequias achou que talvez estava sozinho. De repente o povo começa a juntar com ele. De repente a coisa começa a acontecer. Aí o inimigo
Mas ele diz o quê? Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Ou seja, nós temos o poder de Deus a nosso favor. Amém? Temos o amor de Deus. Temos uma missão para cumprir. Você tem uma missão. É você e sua casa servindo ao Senhor. Amém? Eu tenho uma missão neste lugar. Fez um mês que eu estou aqui. A minha missão é o quê? Levar o Evangelho, para que você, preparado, leve o Evangelho para sua casa. Todos nós temos uma missão e Deus vai nos ajudar. Amém, igreja? Temos uma missão. Esforça, tem bom ânimo, não tenha medo, não se espante, porque há um maior conosco do que com ele. Sabe qual é a base de um bom relacionamento? De amizade, conjugal, empresarial, pastoral, confiança e espiritual. Hebreus 11, versículo 6, você pode anotar aí para ler depois, né? Não precisa mexer na sua Bíblia agora. Hebreus 11, 6 diz que aquele que se aproxima do Senhor é necessário crer que Ele existe. Tem que confiar, porque Ele é recompensador de quem o busca. Então, o relacionamento com Deus é a base de confiança. Relacionamento pastoral tem que ser a base de confiança. Relacionamento conjugal, nas suas relações interpessoais, tem que ter confiança em Deus. E quando a confiança é quebrada, tudo quebra junto. Então Ezequias, ele tinha o quê? A única coisa que ele tinha era confiança em Deus, de que Deus ia livrar ele, a ponto dele chamar o povo e falar: ó, fica com medo não. Talvez Ezequias estava cheio de medo, né? Mas ele disse: ó, não fica com medo não. Maior é o Deus que está conosco do que a guerra que está com eles. Irmãos, maior é o Deus que a gente serve do que o exército do diabo contra nós. Vamos encerrar o versículo 8 aí. Com ele está o braço de carne, mas conosco é diferente, amém, igreja? Conosco, o Senhor, o nosso Deus, para quê? Para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Está passando um momento difícil, não está conseguindo resolver? Deus pode resolver para você, mas você tem que confiar que Ele pode, amém? Tem que ter uma relação de compromisso, confiança. Com ele está o braço de carne, ele tem a violência, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o que aconteceu? E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, queridos, descanse no Senhor, amém? Descanse na palavra que Deus te deu aqui hoje. Tudo vai ficar bem. Você ficar com medo, apavorado, ansioso. Não, pastor, porque a senhora sabe, tem que resolver. Não vai resolver. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E vai dar tempo de se cumprir todo o propósito aqui na terra. Só descansa. Talvez é isso que você está precisando. Está muito ansioso e apavorado. Talvez o que está faltando é você descansar e deixar Deus trabalhar um pouco. Às vezes você quer tomar rédea da situação. Às vezes você quer resolver, né? O braço de carne, vou resolver, vou falar, não sei o quê, e não está adiantando nada. Você já está se cansando, se chateando. Não tem que deixar Deus resolver. Pastor, eu vou ficar parado. Não é que você está parado, mas você está descansando do Senhor. Amém? Davi disse: aquietai-vos, aquietai-vos, e saber que eu sou o Senhor. Amém? Você tem um Deus que trabalha, irmãos, que não dorme, não tira nem cochilo, né? A gente gosta de tirar um cochilinho, não é verdade? Mas Deus nem isso faz. Ele está atento para guardar o que é dele, e nós somos o povo do Senhor. Amém? Deixa marcado aí na sua Bíblia. Nós vamos voltar aí domingo que vem, tá bom? Pode deixar a Bíblia dobrada, marcada, com caneta dentro. Nós vamos encerrar essa história do rei Ezequias aí, e você vai ver que vale a pena servir a Jesus. Amém? Então aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus.
venha comando. Maior é o que está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não precisa de ajuda, querido. Ele sabe fazer tudo muito bem no tempo certo. Ele só precisa que você confie. Confie nele. Confie nele. Às vezes você está muito ansioso, muito afadigado. Ele está dizendo: não precisa nada disso. Não ficais ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, as suas orações sejam levadas ao Senhor em ação de graças. Nós temos um Deus que tudo sabe. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Tapa as fontes, tapa as brechas, blinda o seu coração. Davi diz: não porém coisa má diante dos meus olhos. Talvez você está olhando para muitas coisas, como aqueles discípulos que saíram do templo e não ficaram admirados com a pregação que receberam, mas antes falaram: Senhor, olha que prédios, olha que edifícios. As construções estavam maravilhando. Eles tiraram os olhos da palavra. Oh Jesus, é o momento de tapar as brechas. Quantas vezes nós permitimos que o inimigo bebesse de nossas fontes, se alimentasse da nossa dor, do nosso luto, da nossa tristeza. Em muitos casos, quantas vezes ele se alimentou da nossa revolta. Quando nos sentimos injustiçados pela mão do homem, e até desejos de vingança se passaram em nosso coração. O apóstolo Paulo diz: cuidado, para que ninguém te prive, te retire, te tire a graça de Deus. Não deixe que uma raiz de amargura brotando no seu coração te impeça de ver o melhor desta vida, o melhor de Deus. Às vezes a pessoa está com os olhos voltados para o defeito. Ela consegue enxergar só defeitos, só dificuldade. Meu irmão, os
E ela decide se render ao inimigo, se acostumar com aquelas fontes, se acostumar a dividir as fontes com Satanás. Acha que é normal o casamento se acabar. Acha que é normal a crise se instalar. Acha que é normal todas as tentativas do diabo. Ah, pastor, eu acho que eu nem fonte mais tenho. Jesus vai brotar água da rocha. Se o inimigo secou suas fontes, se como nos dias de Isaac jogou entulho nos seus poços, é momento de tomar atitude. Isaac cavou até achar água viva. Ele cavava, o inimigo entulhava, mas ele não desistia. Assim como Josué, se levante. Você tem um pouco para fazer herdar os céus, meu irmão. A sua casa é a sua missão, é o seu propósito. Como foi nos dias de Noé. Prepare a arca da salvação. O povo não sabia nem o que era chuva nos dias de Noé. Noé, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca. Para quê? Que o mundo vai se acabar em água. Você está doido, Noé? Você está maluco, Noé? Como que vai sair água do céu? Se a única água que tem é da terra, que sobe no vapor e vira um orvalho. O povo não sabia o que era chuva. Mas a Bíblia diz que Noé creu para a sua própria salvação. O relacionamento à base da confiança no que Deus tinha falado. Vai chover, Noé. Prepare tudo que vai chover. Jesus está te dizendo, vá para as fontes. O diabo não está de brincadeira, não. Ele está querendo matar, roubar, destruir mesmo. Por que ele viria sair a fontes em nosso meio? Por quê? Que associação tem luz com trevas? Tudo nosso já é consagrado, separado. No dia 1 não tem que separar nada para ele, mas não. Seus filhos são herança do Senhor, já são separados. Bendito é o leito conjugal, seu casamento é separado. Pelas pisaduras de Jesus você foi sarado, então sua saúde é separada. Prosperidade é de Deus, suas finanças são separadas. Deixa ele matar e roubar destruir isso não. Crê em Deus, eu navegarei. Você está relacionando com Deus agora em confiança. No oceano do Espírito, Deus está restaurando agora a confiança. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei das águas do Espírito, no oceano do Espírito. Ele vai te trazer calma. Não haria a paz que você precisa. E ali adorarei ao Deus do meu amor. É verdade você saber que eu sou Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida.
juntos, no mesmo Espírito, uma só palavra. A palavra foi: abra as brechas, se esforce, tenha ânimo, não temas nem se assuste. Você está navegando, você está no barquinho com Jesus. As ondas podem até se levantar, o vento pode até soprar, a tempestade pode até chegar, mas você vai dizer: com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem. Eu não vou parar de adorar, não vou parar, não vou parar. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Agora só vai adorando. Eu adorarei. A mão sobre o teu coração, você vai declarando: ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. O Espírito Santo é ensinador, ele é consolador. Não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito Santo. E esse Espírito está pairando sobre nós agora. Ele deseja adentrar. É que você nunca mais se esqueça das palavras de Jesus. Não deixe ele entrar, então. Deixa ele te ajudar naquela faxina que você não consegue sozinho. Dores antigas, mal curadas. Até o relevo da cicatriz ele pode mudar. Amor, 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 é o que me dá o meu Senhor. Ele quer me ver tão bem, que me deu palavra de salvação. Em todo tempo quero adorar. Não importa se eu chorar. Ele diz que enxugarei dos meus olhos toda lágrima. Não mais pranto, não mais tristeza. Sonda o meu coração. Como Davi pedia: vê se há em mim algum caminho mau. E limpa-me, Senhor, expurga-me. Limpa-me pela tua palavra, pela tua misericórdia. Nas minhas fontes o diabo não vai beber mais. Ele não vai se alimentar das minhas fraquezas mais. Não vai ter tristeza para ele se alimentar mais, não. Adeus, tristeza, até nunca mais. Eu só quero adorar ao Espírito, 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 que desce quando vem sobre a minha vida.
para limpar e restaurar. Eis que surge um povo forte e dependente do Senhor. Um povo que não desanima, que não olha para trás. Um povo que se rende numa relação de confiança. Como Davi, porque está batida ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Confiança, irmão. Esperar também é confiar. Espere em Deus, pois Ele ainda virá. Ele diz que enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Não se esforce. Busque. Quem pede recebe, quem busca encontra. Quem bate será aberta a porta. E a porta da oportunidade se abriu para você agora. De começar algo novo. De viver a novidade de vida. De ser dirigido pelo Espírito Santo. Voltar a sorrir, de ter a força que um dia o diabo levou, de ter sua casa restaurada. A porta da oportunidade está chegando para você agora, de ver se cumprir a palavra, você e sua casa. E eu lhe serei por Deus, diz o Senhor, e tu me serás um povo. Eu cuidarei, eu protegerei, eu prosperarei, e eu os sararei. Essa é a obra completa. Completa. Vai agradecendo a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, meu Jesus. Porque olhastes para mim. Porque olhastes para mim. E eu me levantarei. Eu me levantarei e me esforçarei no Deus da salvação. Obrigado, meu Jesus. Vamos aplaudir Ele bem forte. Glória a Deus. Amém? Ele é a tua força. Deus abençoe.